O islamismo é um sistema religioso fundado no século VII por um homem chamado Maomé. Os muçulmanos seguem os ensinamentos do Corão e tentam seguir os 5 pilares. No 7º século, Maomé clamou ter recebido uma visita do anjo Gabriel. Durante essas visitas do anjo, as quais continuaram por cerca de 23 anos até a morte de Maomé, o anjo aparentemente revelou a Maomé as palavras de Alá, a palavra árabe usada pelos muçulmanos para Deus. Essas revelações ditadas formam o que hoje conhecemos de Corão ou Alcorão, o livro sagrado do islamismo. Islã significa submissão, derivando de uma raiz que significa paz. A palavra muçulmano significa aquele que se submete a Alá. Os muçulmanos resumem a sua doutrina em 6 artigos de fé. 1. Crença em Deus. Os muçulmanos acreditam que Alá seja o único, eterno, criador e soberano. 2. A crença nos anjos. 3. A crença nos profetas. Os profetas são os profetas bíblicos, mas termina com Maomé como o último profeta de Alá. 4. A crença nas revelações de Deus. Os muçulmanos aceitam certas partes da Bíblia, como a Torá e os Evangelhos. Eles acreditam que o Alcorão seja a perfeita e pré-existente palavra de Deus. 5. Crença no último dia de julgamento e na vida futura. Todos serão ressuscitados para o julgamento no paraíso ou inferno. 6. Crença na predestinação. Os muçulmanos acreditam que Alá decretou tudo o que vai acontecer. Os muçulmanos atestam a soberania de Deus como sua frase frequente, Inshallah, ou seja, se Deus quiser. Estes 5 princípios compõem o quadro de obediência para os muçulmanos. 1. O testemunho de fé, La ilaha illa Allah, Muhammad Rasul Allah. Isso significa, não há outra divindade senão Alá. Maomé é o mensageiro de Alá. Uma pessoa pode se converter ao islamismo apenas por afirmar esse credo. O Shahadá mostra que um muçulmano acredita apenas em Alá como divindade, o qual é revelado por Maomé. 2. As orações. 5 orações precisam ser feitas todos os dias. 3. Pagar dádivas rituais. Essa esmola é uma certa porcentagem administrada uma vez por ano. 4. Jejum. Os muçulmanos jejuam durante o Ramadã, no 9º mês do calendário islâmico. Eles não devem comer ou beber desde o amanhecer até o entardecer. 5. Peregrinação. Se fisicamente e financeiramente possível, um muçulmano deve fazer a peregrinação a Meca, na Arábia Saudita, pelo menos uma vez. A entrada de um muçulmano no paraíso depende da obediência a esses 5 pilares. Ainda assim, Deus pode rejeitá-los. Nem mesmo Maomé sabia ao certo se Alá iria admiti-lo ao paraíso. Em relação ao cristianismo, o islamismo tem algumas semelhanças, mas também diferenças significantes. Assim como o cristianismo, o islamismo é monoteísta. No entanto, os muçulmanos rejeitam o conceito da trindade, ou seja, que Deus se revelou como 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. O islamismo clama que Jesus era apenas um profeta, não o Filho de Deus. Os muçulmanos acreditam que Jesus, embora nascido de uma virgem, foi criado como Adão. Muitos muçulmanos não acreditam que Jesus morreu na cruz. Eles não entendem por que Alá permitiria que o seu profeta, Isa, a palavra islâmica para Jesus, sofresse uma morte torturante. O islamismo acredita que o Corão seja a autoridade final e a última revelação de Alá. Finalmente, o islamismo ensina que se pode ganhar o paraíso através de boas obras e obediência aos 5 pilares. Eu espero ver vocês no próximo. Se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos para eles também aprenderem um pouco mais sobre as culturas aí no mundo, para que você tenha mais ferramentas para falar do Evangelho de Cristo para elas. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!